Bom, então, pessoal, vamos lá. Boa noite a todos. Quero agradecer a presença de vocês para a gente iniciar essa atividade educacional. A minha primeira, agora como Terra Gene, e fico muito feliz de poder estar aqui fomentando a educação, fomentando a parte científica, que na área da medicina em geral, de área de saúde, né, é tão importante e ela é tão necessária, na verdade, e muitas vezes não se vê isso, né, no mercado oficial. Mas empresas sérias, não só como a CISPAC, como a Terra Gene, também fazem isso com um gosto enorme. Então, de coração, obrigado pela recepção em primária do Gabriel aqui, agora como Terra Gene, muito parceiro da CISPAC, né, Jéssica? A gente vai apresentar a Gessilene aqui, mas vocês vão ver que a gente vai começar a fazer uma jornada educacional muito grande nos próximos meses, anos e, se Deus quiser, décadas. Bom, falar um pouquinho para vocês aqui de como que vai funcionar, né? A gente vai ter hoje uma atividade educacional aí focada na questão de qualificação e quantificação de proteínas, né, de superfície, que a Nayara vai trazer para a gente. Vou apresentar as nossas, tanto a moderadora quanto a palestrante oficialmente em breve. E eu queria pedir algumas coisas para vocês antes da gente iniciar essa jornada, tá? A primeira para a gente não ter problema com relação à dinâmica, à conexão, servidor, etc., eu peço para que vocês deixem câmeras e microfones desligados nesse primeiro momento. No final, quando a gente entrar para fazer a parte de perguntas e respostas, fiquem tranquilos que a gente vai dar a voz para vocês, para que vocês possam trazer as dúvidas, as inquietudes aí de vocês, tá? A segunda coisa não deixem de fazer perguntas. Não existem perguntas que não devem ser feitas. Perguntas devem ser feitas, tá? Às vezes o que um outro sabe e que você não sabe, não tem importância que você não saiba. É importante que você comece a saber, né? É assim que se constrói uma jornada educacional sem dúvidas, né? Sem problemas e sem protocolos operacionais padrão falhos, tá? Então, para trazer hoje para vocês toda essa jornada educacional, a gente tem duas pessoas aqui de alto gabarito, né? A primeira é a nossa palestrante, a Nayara Bussolotti Garcia. Ela é enfermeira, é doutoranda e mestre em enfermagem pela Escola de Enfermagem da Universidade Federal de Minas Gerais, a UFMG. Ela é especialista em centro cirúrgico e centro de materiais de esterilização, além de ser membro do NEPIRCS, e também do membro de endoscopia da Associação Brasileira de Enfermeiros de Centro Cirúrgico e Recuperação Anestésica e Centro de Materiais de Esterilização, da SUBEC. Tem mais de 15 anos de experiência em gestão de centro e processamento de materiais, está aqui nos presenteando hoje com o tempo dela, com o conhecimento dela, foi muito parceira, tenho muito que te agradecer, Nayara, muito obrigado, foi muito legal essa interação com você inicial. E além da Nayara como palestrante, a gente vai ter como moderadora a Gessilene. A Gessilene, muita gente também já conhece, né, Gessilene? Muita gente conhece já no Brasil inteiro, né? Já rodou o Brasil inteiro aí fazendo ações educacionais. Mas a Gessilene de Souza Barbosa, ela também é enfermeira, graduada pela Universidade Católica de Salvador, em enfermagem, né, da Bahia, pós-graduada em Centro Cirúrgico CME pela Universidade de São Paulo, na USP, com MBA em Gestão Empresarial e Estratégia, MBA em Gestão Empresarial e Estratégia da Educom, e membro da Comissão em Revisão de Práticas Recomendadas da SUBEC, na terceira e na quinta edição. Hoje, ocupando o cargo de gerente técnica de produtos da CISPAC Medical, que é hoje o nosso parceiro Terra Gene mais presente no mercado brasileiro. Antes de passar a palavra para você, Gessilene, para você fazer a sua apresentação e depois chamar a Nayara, quero só, de novo, reforçar o meu agradecimento, porque, assim, ações educacionais são ações que muita gente faz só com o intuito de ver retorno de investimento. A gente, obviamente, toda empresa é uma empresa que precisa do retorno de investimento. Todo mundo, né, ninguém é uma filantropia aqui, mas a gente não faz isso com esse intuito. A gente faz isso como consequência, né? Mas a gente faz bem feito. Jessi, vem, se apresenta, por favor. Boa noite a todos. É um prazer imenso estar aqui com pessoas tão ilustres, com a Nayara, que é uma querida, uma estudiosa, né? Então, eu agradeço a todos pela oportunidade, a Terra Gene, em nome da CISPAC, agradeço, né,
a nossa diretoria, por nos dar essa oportunidade de estarmos aqui, e tantas outras, como o Gabriel falou, de estarmos Brasil afora aí fazendo tantas atividades educativas. Nós temos uma agenda bem grande, né, e temos certeza que será um ano muito intenso. Então, eu queria falar um pouquinho para vocês sobre a minha pessoa, né? Eu sou enfermeira formada há um pouquinho mais de 30 anos, bastante tempo, né? Atuei na gestão em grandes hospitais em São Paulo, sempre trabalhei em São Paulo como gestora de CME, e estou há mais de 10 anos trabalhando em empresa, né? Na área comercial, porém trabalhando com a parte técnica, geração de conteúdos, treinamentos, né? Eventos. Então, é um prazer muito grande estar aqui. Eu acho que será muito proveitoso para todos nós. Agradeço a Nayara, né, por tantas oportunidades, por conhecê-la, e tenho certeza que iremos fazer outros trabalhos juntas também. Então, hoje, com certeza, será um sucesso. Eu passo a palavra para ela e arrasa, Nayara, será um sucesso. Estamos todos na expectativa. Muito obrigada e bom evento para todos nós. E, gente, boa noite. Eu gostaria de agradecer muito o Gabriel, né, a Jesse, por essa parceria em comemoração ao Dia Internacional da Ciência da Esterilização, né, mostrando tanto que mostrar um pouquinho, né, como que é importante a gente estar estudando e aprofundando nos temas relacionados ao processamento para fornecer uma segurança maior para os nossos pacientes, né? Então, eu vou só um minutinho. Compartilhar com vocês aqui a minha apresentação. Era, estou aqui se você precisar de alguma coisa, tá? Tá jóia. Qualquer coisa você me avisa se não estiver passando, qualquer problema, tá bom? Tá bem, querida, obrigado. Nada. Vamos conversar, então, essa noite sobre proteínas pós-limpeza, sinal de alerta, monitoramento e validação da limpeza com avaliador de proteína. Ná, eu não vejo sua tela aí. Não? Não. Uai, espera só um minuto. Você tá vendo, Jéssica? Talvez seja um problema meu aqui. Jéssica, você tá vendo? Não, agora vai começar. Agora sim. Agora apareceu? Sim, agora sim. Pronto. Sim. Isso, pode ir. Essa é uma apresentação patrocinada pela Terra Gene, mas as imagens utilizadas são meramente ilustrativas. Não houve nenhuma interação com relação ao conteúdo da palestra, tá? Falando um pouco sobre o processamento de dispositivos médicos, o processamento ele é altamente complexo e envolve a execução de inúmeras etapas. Eu trouxe aqui o exemplo do processamento dos endoscópios gastrointestinais. Ele é subdividido em 6 grandes etapas, mas que envolvem mais de 100 passos para a execução adequada desse processamento, o que ocasiona, às vezes, muitas omissões e falhas na execução, que podem comprometer a efetividade, né, do processamento. Essas falhas, elas estiveram também envolvidas em diversos casos infecciosos que estão descritos na literatura. Os endoscópios, eles são os aparelhos que são mais envolvidos em infecção, seja pela sua complexa estrutura, né, com seus inúmeros canais de diâmetros muito pequenos, tortuosos, impossíveis de visualizar, ou pelo alto bioburden que ele tem contato durante a utilização, e uma margem de segurança menor do que os itens que são esterilizados, porque usualmente esses equipamentos são submetidos à desinfecção de alto nível. Essa margem menor pode ocasionar, né, algum tipo de resíduo, de micro-organismo residual, e comprometer o sucesso do processamento. Mas eles não são exclusivos, os únicos equipamentos que estão relacionados a casos infecciosos. Eu trouxe aqui na apresentação algum relacionado aos surtos que a gente teve de micobactéria de crescimento rápido, que ocorreu em 2006, 2007 aqui no Brasil. Esse surto, ele pode ser controlado com diversas legislações, os informes técnicos sobre limpeza, a proibição da esterilização química líquida por imersão,
Tudo isso envolvendo melhorias nos processos, no reprocessamento executado com materiais de videolaparoscopia e de cirurgias plásticas. Nós temos também que, às vezes, não está descrito na literatura, mas a gente pode observar na mídia, nos noticiários, são as infecções transmitidas, ocorridas em mutirões de cirurgias de catarata, onde são acometidos muitos pacientes que perdem a vista, necessitam de implantes de córnea ou até tratamentos demasiadamente longos, né, incapacitando eles por um período. Esse caso da infecção por pseudomonas foi um surto que aconteceu nos Estados Unidos, no Texas, e ficou evidente a presença de tecido humano, de tecido ósseo, de tecido humano dentro de uma camisa de artroscopia e da peça de mão de Shaver, mostrando que o micro-organismo ele pode ser protegido por esse tipo de resíduo, né? E aqui os diversos e múltiplos casos que a gente tem relacionados aos endoscópios, onde eles foram veículos de transmissão de micro-organismos multiresistentes e ocasionaram óbitos, contaminações, muitos problemas a muitos pacientes no mundo. Pensando nesses casos infecciosos, né, e na dificuldade de fazer um reprocessamento adequado, qual seria o requisito básico para uma esterilização e uma desinfecção adequada? A limpeza efetiva. A limpeza, ela tem se tornado, nos últimos anos, né, um centro de atenções dentro da central de materiais. Muitos anos atrás, existia uma preocupação com a esterilização, com os equipamentos, mas hoje a gente observa que se a gente não tiver uma limpeza bem feita, as fases subsequentes serão acometidas, né, e não vão ter o sucesso esperado do resultado. Esse é um artigo lá do nosso grupo de pesquisa, da professora Adriana e da Rose, em que elas levantaram em 18 artigos os gaps encontrados no processamento dos endoscópios. E de 64 falhas, 15 dessas falhas estavam na etapa de limpeza manual. Isso aqui evidencia a fragilidade que a gente tem com a limpeza manual, né? E quais são esses fatores que comprometem tanto a limpeza manual? A omissão de etapas, muitas vezes os canais dos endoscópios não são irrigados, o material não é submergido na forma adequada na solução de limpeza, a interrupção das atividades é uma etapa extremamente manual, ela depende do operador. Então, se o operador tem que interromper para atender um telefone, para poder fazer uma outra atividade, atender uma janela, isso compromete a execução adequada da limpeza. O atraso no início da limpeza. Há materiais que ficam no centro cirúrgico ou em sala de exames por horas aguardando descer para a central de materiais. Quando chega lá, o resíduo já está bem aderido, ressecado. Isso dificulta a remoção do mesmo, né? Dificultando o sucesso da limpeza. E facilita, sim, a formação dos biofilmes. A falta de patronização das rotinas. Cada um faz o seu melhor. Mas será que é o correto? Então, uma padronização que vai de muito encontro à falta de treinamento, porque também não adianta eu ter uma padronização adequada, mas não ter treinamentos para essa equipe, né, contínuos, que vão atualizá-los no que como executar a tarefa. Equipamentos danificados ou com mau funcionamento. Então, danos nos equipamentos podem ser imperceptíveis na prática clínica e ali aderir algum resíduo, algum micro-organismo e promover formação de biofilmes, contaminações, enfim. Falhas na pré-limpeza, né? A não execução da pré-limpeza, principalmente após os exames de endoscopia, né? Deixando detrito dentro dos longos canais dos endoscópios, falta de conhecimento estrutural dos materiais, muitas vezes a pessoa não sabe montar aquele material, então como que ela vai fazer uma limpeza adequada de alguma parte que seja importante estar desmontada, né? Mudanças contínuas e novas tecnologias. É extremamente importante o enfermeiro estar envolvido na aquisição de novas tecnologias. Tem muito hospital que fala, nossa, eu tenho cirurgia robótica, mas você não tem uma lavadora específica para robô, não tem adaptadores adequados para a conexão do robô, então não adianta você ter a tecnologia se você não tem a capacidade e a tecnologia para poder reutilizá-la com segurança. Insumos insuficientes ou danificados. A gente tem um estudo publicado que mostra as escovas
utilizadas nos serviços de endoscopia, muitas estão sem cerdas, completamente tortuosas, numa condição que ela não vai estar fazendo a remoção adequada da sujidade. Nós temos também dispositivos impossíveis de limpar e aqueles dispositivos altamente complexos. Então, isso tudo pode comprometer a execução de uma limpeza eficaz. Eu te pergunto, então, você tem certeza que o material está limpo? A gente tem aqui uma caixa de cirúrgica, né? Uma cânula de lipoaspiração, é uma caixa de mama com afastadores, instrumentais cirúrgicos básicos, e temos aqui um armário, um gabinete de armazenamento de endoscópios de última geração. Ele tem filtro EPA, ele tem luz UV para evitar o crescimento microbiano, ele tem altura adequada, ele tem irrigadores de ar para conexão nos canais, para evitar a presença de umidade. Então, ele é um gabinete de última geração. Mas será que, mesmo assim, olhando assim, eu consigo visualizar que isso é seguro para o meu paciente? Eu trouxe, então, aqui um pedaço da minha dissertação de mestrado, onde eu analisei, com a ajuda de um boroscópio, que é uma câmera que consegue ver dentro dos canais dos endoscópios, né, fazer essa visualização e transmitir as imagens para o computador. Eu avaliei 10 serviços de endoscopia aqui na cidade de Belo Horizonte, sendo que 74 canais foram avaliados, 92% desses canais tinham a presença de resíduos ou detritos, 17% apresentaram resultados acima de 1 micrograma por ml de proteína, e 18% dos testes de ATP realizados estavam acima de 14 RLUs. Lembrando que esses eram endoscópios prontos para utilização. Então, é nítido nessas imagens a presença de alta quantidade de resíduo, né? A presença de detritos. Então, será que mesmo que a gente está fornecendo segurança para os nossos pacientes? Aqui eu trouxe um trabalho do pessoal da Universidade de Goiás, em que eles acompanharam o processamento de fresas, né, acetabulares, as fresas flexíveis ortopédicas, né? Aqui a gente pode ver uma fresa desmontada visualmente, a quantidade de resíduos que tem dentro desse material. Essas são imagens de microscopia de varredura, que mostra a presença de resíduos e de micro-organismos, demonstrando que esse equipamento é um equipamento, assim, idealmente ele seria descartável, né? Que quem trabalha com esse tipo de material sabe quantas vezes a gente tem que fazer ciclos em lavadoras ultrassônicas para tentar não visualizar alguma sujidade ali presente. E o trabalho da professora Jeane Bronsati, da USP, em que ela contaminou cânulas de lipoaspiração, visualizando ali a retenção de resíduos nessas cânulas, né, sejam por seus diâmetros diversificados ou para o seu fundo cego, né? Então, há uma retenção de resíduos e, pior, ela conseguiu recuperar micro-organismos em cânulas que estavam limpas e esterilizadas. Ou seja, o resíduo fez ali uma proteção para esses micro-organismos. Então, mesmo o processo de esterilização convencional que a gente está habituado a fazer no serviço, ele não é suficiente para estar matando todos os micro-organismos se ali houver resíduos. Nesse sentido, né, a legislação vem sendo trabalhada e disponibilizada para a gente desde 2012, a RDC 15, que fala das boas práticas de processamento. Ela define a importância da gente estar validando e monitorando a etapa de limpeza, né, e dos equipamentos automatizados relacionados à limpeza. Ela traz a importância da inspeção visual com lupas de intensificadoras de imagem, né, para a gente complementar com testes químicos disponíveis no mercado. Isso vai muito de encontro com os guidelines internacionais da ORN, AME, SGINA, da GENCA, mas nenhum deles reafirma quais são os parâmetros que a gente deve aceitar. Qual que é o melhor teste? O que eu deveria escolher para a minha prática? O que é seguro? Qual é a periodicidade adequada para eu não estar ali passando algum material com resíduo? E como que eu devo executar bem essa coleta de amostra? Como que eu devo executar esse teste, né? Então, a gente observa que a gente ainda tem muita lacuna, mesmo sendo uma legislação de 2012, até hoje a gente vem trabalhando, estudando isso, mas a gente ainda tem muita lacuna, muito o que avançar nesse sentido do monitoramento da limpeza.
No mercado, o que a gente tem disponível desses testes químicos de validação de limpeza? Então, nós temos a adenosina trifosfato, né, que são os testes de ATP. Eles são capazes de mensurar a quantidade de células vivas, né, que estão presentes em micro-organismos, em alguns tecidos humanos, mas são testes que eles podem ser interferidos, sofrer interferência por alguns produtos químicos, né? Por ele ser um teste quantitativo, ele tem uma boa adesão na prática clínica, né? Nós temos o teste de proteína, que em sua maioria no mercado, eles são qualitativos, né? Eles são onde o reagente tem contato com a secreção, né? O suave retirado, e ali aquela alteração de coloração vai indicar a presença de proteína. Quanto maior, mais colorido, nesse caso ele vira de marrom para azul, né? Então, quanto mais azul, mais proteína tem, mas é um teste subjetivo, em que o colaborador, depende do operador. Pequenas alterações de coloração podem não ser visualizadas e dar uma sensação de segurança que não é adequada. Nós temos agora, né, um teste de proteína quantitativo. Então, esse teste é um SWAB que você utiliza e ele sai a mensuração da quantidade de proteína. Ele considera positivo acima de 1 micrograma de proteína, seguindo a norma inglesa, né, HTM01, e aí você tem a presença de proteína acima desse nível, ele considera positivo, abaixo, negativo. E temos o teste de hemoglobina, que verifica, é um teste qualitativo, né? Ele verifica a quantidade de proteína também pela mudança colorimétrica. E esse teste, que eu não vi esse teste ainda no Brasil, mas ele é utilizado nos Estados Unidos, é um teste que verifica a presença de carboidrato, hemoglobina e proteína. Eles são amarelo, branco e amarelo, e vira para laranja, azul e preto, né? Mas também é um teste qualitativo, né, que depende muito do operador. Mas qual seria, Nayara, o melhor teste? O que eu deveria utilizar? Todos, né? Na verdade, cada um avalia um tipo de resíduo. Então, o ideal, no mundo ideal, o ideal seria a gente ter todos disponíveis no nosso serviço. Mas muitas vezes a gente entende que, por causa de custo, temos que estar escolhendo ali. Então, é importante a gente ter em mente a composição do resíduo que aquele material tem contato. Porque não adianta eu testar carboidrato, hemoglobina no material que não tem contato com o sangue. Não faz sentido isso, né? E qual que seria também o objetivo da limpeza? Então, o objetivo da limpeza é a remoção completa dos resíduos. Eles deixam claro que é resíduo. Eu não vou ter 0 micro-organismos após a limpeza, né? Não é esse o objetivo dessa fase. Então, é importante a gente ter isso em mente na hora de fazer uma escolha, né? Definir qual teste a gente deve utilizar. E quão limpo seria verdadeiramente limpo, né? A ISO 15883, na parte 5, né? Ela fala sobre a validação da limpeza por fabricantes de lavadoras desinfectadoras, e ela recomenda o exame visual de resíduo, né, durante todo o processo, e teste quantitativo de proteína. Em caso de produtos críticos, de lavadoras de produtos críticos, ela recomenda testes de proteína e associadas a outro analito. Então, ela traz todos os parâmetros, níveis de aceitação de carboidrato, ATP, carbono orgânico total, endotoxina e hemoglobina. E traz a proteína. Ela trabalha com o benchmark da professora Michele Alfa, né, que é 6,4 micrograma por centímetro quadrado. É bom lembrar que esse benchmarking foi realizado no pior estado dos endoscópios, né? Então, considerando o pior cenário, né? Mas ela não satisfeita, ela aceita um nível 3, abaixo de 3, né? Entre 3 e 6,4, a empresa tem que tomar uma ação, né, de melhoria. Abaixo de 3 seria o nível ideal, um nível aceitável de proteína. Mas por que, Nayara, você está falando de proteína? Por que você veio aqui hoje falar de proteína?
As proteínas, elas são macromoléculas, elas estão presentes em praticamente todos os tipos de tecidos e substâncias humanas. Então, eu trouxe um exemplo aqui nessa foto das soluções, das secreções gástricas, intestinais. Ela está presente em tudo, na pele, no cabelo, na unha, no sangue, né? Então, a gente tem proteína em todos os tipos de resíduo, né? Então, ela é um resíduo amplamente encontrado nas secreções humanas. Além disso, ela tem um papel extremamente importante na formação e na manutenção dos biofilmes. Os biofilmes nada mais são de que a adesão de micro-organismos às superfícies, ali eles vão gerando uma proliferação, formam uma camada de exopolissacarídeos que vai protegê-los da ação dos desinfetantes e dos esterilizantes. Ele tornando uma estrutura madura, ele vai liberar micro-organismos que podem causar contaminações, infecções. Aí depende, eu tinha falado que dando pra gente comer aqui pertinho mesmo, aí tu come e aí depois vai. Que agora eu não consigo mais comer, deixa eu comer tanto. Pode continuar, Nayara. Nayara, pode continuar. Você ficou mutada, Nayara. O microfone. O microfone tá mudo. Tá mudo, Ná. Beleza, agora tá beleza? Tá, beleza, Isso. pode seguir. Então tá. Aí, então, a proteína tem um papel muito importante na formação desses biofilmes. Além disso, eu gosto muito desse estudo, que ele mostra a persistência da proteína, né? Então, eles pegaram 6 canais de endoscópios desativados, 100% desses canais tinham ranhuras que são observadas, né, por microscopia de epifluorescência. Dá para a gente observar que onde temos grandes ranhuras, a gente tem a adesão maior de proteína, mostrando que o resíduo ele se fixa melhor ali nessas áreas de dano, né? 100% desses canais também tinha resíduo proteico acumulado, e alguns deles tinham biofilmes persistentes, que são essas imagens aqui bem iluminadas, né? Então, isso é uma evidência de que mesmo após diversos ciclos de limpeza e desinfecção de alto nível, os biofilmes permanecem, as proteínas permanecem ainda naqueles canais. Esse é o estudo do benchmarking de 6,4 da professora Michele Alfa, né? Onde ela analisou endoscópios antes da limpeza e após a limpeza, antes da limpeza e após a limpeza, né? Antes da desinfecção de alto nível, né? E aí a gente pode observar, a hemoglobina, ela chegou a níveis não detectáveis após a limpeza. É importante saber porque a maioria dos procedimentos endoscópios, ele não tem contato com grande quantidade de sangue, salvo as ligaduras esofágicas, uma hemorragia digestiva, né, que tem um contato maior. Mas nos procedimentos habituais, ela não tem muito contato. Então, não seria uma avaliação de resíduo interessante nesse caso. O carboidrato também chegou a níveis não detectáveis. Os micro-organismos, eles fizeram exatamente, né, o que era proposto, uma redução da carga microbiológica, mas eles não vão desaparecer. É uma redução importante. E as proteínas, elas se mantiveram ali persistentes ao processo de limpeza. Então, mais uma vez, fica evidente da importância da proteína para avaliar a limpeza ideal. Assim, ela se torna um bom marcador, porque está nos diversos resíduos, tem uma alta absorção nas paredes dos canais, persistente aos desinfetantes e à esterilização. Mas, então, Nayara, está resolvido. A gente já tem os testes de proteína, a gente já sabe que proteína é bom da gente monitorar, mas não é bem assim. Nós temos inúmeros reagentes químicos, desde muitos anos atrás, que revelam a quantidade de proteína, né? Então, a gente tem algumas fragilidades. Antes, a gente podia utilizar a ninidrina, nós temos o Bradford, Lowry, método de Biureto, ácido biciconínico, ortooftaldeído, mas estudos comprovaram que a ninidrina não é sensível
Porque após a limpeza, a gente tem uma baixa quantidade de resíduo, né? E a ninidrina só é capaz de revelar uma grande quantidade de resíduo proteico. O biureto também ele não tem grande sensibilidade. Então, quando o teste tem baixa sensibilidade e um limite de detecção elevado, ele pode causar falhas na detecção e você achar aí no seu serviço que não tem proteína, que está tudo certo e não ser real, né? Então, tem que ter muito cuidado com os reagentes químicos que a gente utiliza, porque eles podem não apresentar o verdadeiro risco à segurança do paciente. Outro ponto frágil é a amostragem. Nos diversos guidelines de recuperação de micro-organismos, de recuperação de resíduo dos canais, a gente observa uma inconsistência. Alguns falam usar 40 ml, outros 20 ml de água, outros falam para usar delay Engley, que é uma substância que mantém, né, capaz de manter os micro-organismos. Então, não há um consenso mundial sobre isso. Esses estudos aqui avaliaram as principais técnicas, que são a técnica de flush, que consiste na injeção de líquido, né, nos canais dos endoscópios com coleta do material na parte distal, a técnica flush, brush, flush, que é a injeção de líquido seguida de uma escovação e nova injeção de líquido, uma técnica de fluxo de fluido turbulento, que ela teve um ótimo resultado acima da técnica flush, principalmente para os canais não escováveis de endoscópios, né? Mas ela exige alguns equipamentos, alguns insumos que pode onerar os serviços de saúde, e eu trouxe aqui mais a título de conhecimento mesmo, o sonicador. O sonicador ele é capaz de remover biofilmes, é capaz de remover todos os tipos de resíduo, mas ele é um equipamento laboratorial, ele é destrutivo, né? Então, ele não seria aplicável na prática clínica, fora que tem um custo muito elevado. Ainda em relação à amostragem, qual seria a quantidade de solução ideal da coleta? Esse é um estudo de 2024, de outubro, e ele chegou na conclusão que 10 ml de água estéril é melhor que 5 ou 20 ml de água estéril para extração de proteínas. E aqui a gente observa que ele extraiu mais ou menos 80% das proteínas iniciais, 83% da hemoglobina e 91% do carboidrato, mostrando aquilo que o estudo da professora Michele estava falando, que os carboidratos são mais fáceis de ser removidos, né? E qual o local ideal para coletar, né? Onde que eu deveria estar coletando essas amostras? Nos lúmens, nas reentrâncias, cremalheiras e serrilhas. Esse também é um estudo lá do nosso grupo, do NEPIRCS, da Cíntia e da professora Adriana, em que ela avaliou a permanência de biofilme por microscopia de varredura em serrilha, haste e cremalheira. E a serrilha, ela apresentou um resultado maior de micro-organismos, principalmente no que diz respeito à manutenção nessas crateras que são da própria estrutura da pinça ou até mesmo de danos que podem acontecer no instrumental cirúrgico. Bem, então o que eu devo considerar para escolher esses testes, né? A sensibilidade, né? Esses testes devem ter um baixo limite de detecção. O ideal seria eu chegar a nenhum resíduo, né? A presença de nenhum resíduo. A precisão, a capacidade de eu repetir várias vezes esse teste e ele manter uma qualidade na detecção. A exatidão, se eu estou avaliando proteína, ele tem que recuperar as proteínas presentes ali, né? Bem como a seletividade, ele tem que ter uma alta seletividade e poucos interferentes, porque muitos desses testes sofrem interferências de detergente, álcools, fenóis, alguns tipos de substâncias que a gente usa na nossa prática, né? Além deles serem rápidos e fáceis de manusear, né? E um bom custo-benefício. Não adianta eu ter o melhor teste que vai verificar, que vai ver proteína no equipamento completo, se eu tenho que ter um laboratório, se eu tenho que ter uma estrutura que eu não vou dar conta de sustentar com o tempo, né? E a gente sabe que os custos de saúde, principalmente as centrais de material, sofrem um aperto grande para estar reduzindo esses custos, então a gente tem que fornecer insumos nesse sentido, que sejam fáceis de utilizar e um bom custo-benefício.
É importante lembrar que a verificação da limpeza ela é um pedacinho do quebra-cabeça do gerenciamento de qualidade, né? Então, é importante fazer a verificação de todas as etapas do processamento, a inspeção visual do ponto de uso até a nova utilização, leak testes, verificação de limpeza, efetividade dos equipamentos das lavadoras, a verificação da qualidade da solução desinfetante, a verificação de secagem, se aqueles equipamentos estão secos adequadamente, a efetividade do processamento, né? Será que eu estou fazendo tudo da forma adequada, e auditorias contínuas. Eu brinco que as auditorias são o que a gente tem menor custo, né, e que tem um resultado muito bom em prol da melhoria do processamento. Então, lembrar sempre desse conjunto de gerenciamento, né, para gerenciar a nossa central de materiais. Os indicadores, então, eles estão aí para desvelar as oportunidades, para nos indicar a direção e fazer ali um plano de ação, planejar, fazer, conferir, refazer se for necessário, reavaliar, está sempre ali observando de perto e criticamente o nosso processo. Eu gosto muito dessa imagem, porque normalmente o que a gente sabe é muito menos do que a gente não sabe ali, principalmente no que se trata de processamento de materiais, e o nosso trabalho é sempre tentar aumentar essa parte do que a gente sabe, né? Então, o monitoramento, tem muito a ver com o monitoramento da limpeza, que é onde a gente tem que descobrir se a gente está fazendo processos adequados, se é ideal, se a gente está fornecendo um material realmente seguro para os nossos pacientes. Agradeço vocês, convido para seguir as páginas do NEPIRCS na internet. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pode entrar em contato, né? Pode estar colocando aí no chat também, que a gente vai bater um papo agora. Muito obrigada. Excelente, Nayara, muito bom. Obrigado, viu, pela palestra. Acho que agora a Jessi coordena com você a parte de perguntas e respostas. Jessi. Isso aí. Tome a frente. Nossa, que fantástica essa apresentação. Foi muito legal. Pouco tempo, né? Em tão pouco tempo, tanta coisa tão importante. E, claro, cada um de nós tem algo que marcou, e eu fiz algumas anotações aqui que são fantásticas. E como eu também faço bastante aula, tem muitas coisas que não tem nada combinado, mas a gente fala igual, porque são coisas muito importantes, né? Por exemplo, eu coloquei aqui a fala inicial, começar pelos endoscópios, que são produtos para a saúde considerados semicríticos, mas eu acho eles tão críticos, né? Semicríticos pela atuação, por onde, né, onde ele passa no nosso corpo, mas críticos pela diversidade de procedimentos, de como eles são processados em cada instituição, né? Seja pelos recursos materiais, recursos humanos, treinamentos. Então, para mim, é um material semicrítico, porém muito crítico, por tudo isso que você falou. Então, achei que foi muito bem esclarecido em tão pouco tempo. Eu acredito que todos concordem comigo. Outra coisa que eu achei super legal e que está em todas as nossas aulas, né? Nós que estamos sempre com essa luta aí em prol da limpeza como primeiro passo, se não o mais importante, né? Todos são importantes, mas a limpeza como primeiro passo. Se tudo dá certo no início, com certeza o sucesso posterior, ele é mais garantido, né? Então, a importância da pré-limpeza no ponto de uso, tratar o material no início para a gente prevenir, melhor do que remediar, né? Como já diz o ditado, a formação de biofilme, o nosso grande vilão. Eu acho que é o nosso maior desafio, né? E a questão da amostragem, para mim, também foi uma coisa que me marcou nessa apresentação, que é definir a amostragem. Parece uma coisa simples, mas ela é muito peculiar. Cada instituição tem o seu material, tem o seu cenário, né? Isso tem que ser visto pelos gestores, pelos enfermeiros da prática. Isso tem que ser muito bem avaliado e depois bem definido, como os POPs, né? Os procedimentos operacionais padrão, que são aqueles que fazem, que é o guia de referência para que o time, para que todos possam caminhar na mesma linha, e a gente
ter um caminho único, né? A gente sabe que tem as variações, principalmente quando se trata de limpeza manual, as variações é a intenção, é como a pessoa está naquele dia, né? É como ela está, se ela está feliz, se ela está indisposta. Então, tem todas esses fatores que são variáveis que foram ditos aí. Então, eu acho que foi fantástico e é uma apresentação que vai ficar gravada, né, Gabriel? E depois vocês podem acessar, eu acho que tem que multiplicar para todo mundo, e eu vou abrir a palavra, né? Eu vou abrir para que todos possam participar, porque eu gostaria de ficar falando aqui um montão, né? Falar é comigo mesmo. Mas nós temos aí 20 minutinhos que a gente pode discutir. Eu acho que dá para a gente abrir, se tiver alguém que já quiser, põe a mãozinha aí, se pronunciem, que o pessoal vai abrir o microfone. Alguém quer falar? Parece que a Graciela está com a mão levantada. A Liz vai liberar, né? Então, fique à vontade, Graciela. Graciela, você pode abrir seu microfone, é só você abrir. Se você tiver com dificuldade, eu abro daqui para você. Só me avisa. Deixa eu tentar abrir aqui para ela. Tá. Graciela Vinsky. Eu não consigo abrir. Você está em permissão de abertura, Graciela. Se quiser jogar no chat, pelo menos a gente consegue te ajudar, tá bom? Ou se quiser abrir o microfone, se você conseguir. Não sei se tem alguma coisa aí de firewall, alguma coisa assim. Enquanto isso, Gabriel, tem aqui... Depois a gente vai colocar onde vai ficar gravada a apresentação, onde eles podem acessar. Tem uma pergunta... Sim, eles vão poder acessar tanto no LinkedIn quanto no Instagram. Legal. Essa então, acho que é uma pergunta do anotar... Francisco já também, né? Isso, Francisco, onde ele encontra a apresentação gravada. Acho que vale a pena colocar, você escreve aí, Gabriel? Claro. Pode ser que, por favor, pode ser que tenha outras pessoas que entram depois e aí já fica aí. A Simone Gaia também levantou a mão. Pode falar. Pode falar? Pode, fica à vontade. Simone, por favor. Boa noite. Boa me noite. ouvindo? Muito Então, bem. Tá, prazer estar aqui com vocês. Na verdade, estou saindo de plantão agora. Consegui pegar um pouquinho. E eu trabalho numa central de material tem bastante tempo, sabe? Foi, na verdade, o meu primeiro emprego. E é um setor que eu gosto muito, e é o que vocês falaram mesmo, né? Que a gente tem que sempre estar acompanhando todos os processos. Eu costumo dizer para o grupo, né, que a gente, indiretamente, a gente está cuidando de um amor de alguém. E que a gente precisa olhar para o nosso processo de trabalho como algo assim, não cansativo, né, rotineiro, mas algo a ser descoberto a cada dia. E aí, uma das questões que eu costumo, eu mesmo, né, bater comigo mesmo, pensamentos, é sobre aquele teste de limpeza que a gente faz no instrumental cirúrgico. No meu olhar, eu vejo aquele teste de limpeza, né, vocês podem me corrigir ou, de repente, me clarear melhor sobre isso, é que eu vejo mais um teste mais subjetivo, né, porque a gente avalia, tipo, algumas outras pinças, né, assim, você passa ali tudo, mas eu não sei se aquilo dali é um teste que realmente é fidedigno, em relação a gente dizer que o material está limpo, né, isento de proteínas, assim, né, para que tem que voltar para limpar de novo. Então, sempre ele passa e também a gente não tem como avaliar todo o material, né, ao mesmo tempo ali, às vezes é um instrumental, assim, mais crítico, considerando mais crítico no olhar que a gente tem, né, e é isso, aí eu sempre me questiono sobre alguns métodos, né, que a gente faz, mas sempre enfatizo para o grupo que uma das etapas mais importantes, né, se não a precursora mesmo da central de material é a limpeza. O equipamento, a autoclave, ela vai fazer o trabalho dela de acordo com o fabricante, projetou ela de acordo com a carga microbiana que eles fizeram análise, mas que a gente tem que tratar o material, né, da melhor forma que a gente puder fazer para que ele possa sair satisfatório lá na frente. É isso, é que eu estou com minha filha aqui no carro. Obrigada, Simone.
Simone, parabéns, né, que você trabalha aí com essa questão do RH, da valorização dos profissionais. A gente sempre fala o quão importante é o que a gente está fazendo, que a gente está presente em cada pedacinho dentro do hospital, em cada pedacinho da instituição. E lá na atenção básica, né, nós estamos, sim, presentes em todos os lugares, né? A central de materiais está em todo lugar. Os testes, eles são importantes a gente estar fazendo. Claro que eles têm problemas, que a gente tem que estudar mais, avaliar mais, assim, para ir avançando no conhecimento e fornecendo cada vez mais produtos que vão mostrar para a gente a verdade, né, a realidade, mas é muito aquilo que eu falei, a gente não pode confiar cegamente naquele teste, confiar cegamente naquele outro teste. É um conjunto, é um gerenciamento conjunto. Tudo tem que andar bem para você ter sucesso no material que você disponibiliza. Então, eu recomendo a utilização de todos os testes, né? Como eu falei, o mundo ideal seria se a gente pudesse usar todos para estar avaliando, e é nesse sentido que o mercado de esterilização, né, a Jess pode falar melhor isso do que eu, vem trabalhando para a gente estar alcançando ali realmente a segurança completa do processamento do material. Essa pergunta foi fantástica, ela levanta-se vários questionamentos, né? Então, parabéns, Simone, pela oportunidade de esclarecer isso aí que você está falando, porque a limpeza, ela é um processo complexo, apesar de ser uma atividade simples, que eu falo que é simples quando a gente tem tudo muito bem definido. Porém, ela depende de avaliação em várias etapas, né? Por exemplo, nós temos que fazer avaliação da eficiência da limpeza nos equipamentos, da eficiência de limpeza manual, né, que é o mais difícil. Como você falou, autoclave é um equipamento, é mais fácil da gente controlar os parâmetros. Então, nós temos que ter a consciência de que avaliar só uma parte, só um momento, como no caso a proteína, é super importante, mas ela é pós-limpeza. Então, durante a limpeza, nós temos várias outras etapas, vários momentos que são críticos e nós temos aí no mercado várias opções. Eu falo que o teste, ele é como um fiscal, como o nosso olhar, porque nós, como operadores, quando a gente está lá no operacional, a gente não faz só uma coisa. A Nayara falou que a gente atende o telefone, a gente atende a porta. Então, nós precisamos de bons avaliadores, de testes, contemplando várias etapas do processo, porque eles se completam, como no monitoramento da esterilização. Você não pode monitorar só com biológico. Então, nós temos o monitoramento da eficiência da limpeza durante o processo de limpeza na máquina, né? Os testes que avaliam se todos os parâmetros estão ok, se o detergente, diluição, a temperatura adequada para o detergente, a carga correta, a montagem de carga. Então, nós temos várias etapas. A avaliação pós-limpeza é uma parte do processo muito importante, porque é como se fosse o finalzinho. A gente está ali contemplando todo o processo, todas as etapas e fazendo por amostragem, e de repente a gente faz a amostragem no material que foi limpo, aquele que estava melhor, tem que ser aleatório, mas de repente um outro que até passou por um processo até mais simples, e e aquele que não teve sua amostragem, que não foi contemplado, ele apresentar um problema e passou batido, né? Porque não dá para amostragem, como o nome já diz. Então, a gente precisa avaliar todo o processo e ter o controle de todas as etapas, né? Utilizando tudo que a gente tem de recurso. Inclusive, a avaliação, que eu acho muito crítica, é ali na hora que a gente está na montagem da caixa, com lupa, com luz, né? Olhando cada material. Nesse momento, a gente tem que olhar tudo. Não tem amostragem. Então, a inspeção visual detalhada é para 100% do material, não pode deixar de avaliar nenhum. Então, é mais ou menos por aí, é um caminho, né? São vários. Tem mais perguntas aí, um monte agora, viu? Obrigada, Simone. Só agradecendo, tá, gente? Obrigada mesmo. De nada. Foi ótimo. Tem da Fernanda. Nayara, ela pergunta, pela sua prática clínica, qual o melhor teste de limpeza eficaz? Acho que a gente respondeu, né? São vários,
eles se completam, né? Mas fica à vontade. Assim, só complementando essa pergunta da Fernanda, eu gosto muito de trabalhar com essa questão quantitativa, porque você pode trabalhar uma melhoria, né? Se você tem ali, meus testes estão dando 5, vou mudar isso. E aí eu consigo visualizar que ali teve uma grande melhoria, passou para 2, passou... Então, dentro dos parâmetros. Então, eu gosto mais de trabalhar com os testes quantitativos. Legal. Que aí você acompanha, valida o processo, avalia diariamente e você tem o registro, né? Muitos já têm os registros, a gente sabe, esses mais novos aí, tem impresso, tem impressão, então você consegue monitorar de forma mais assertiva o processo, né? Legal. Sobre lubrificantes, o que acha sobre o uso e os detergentes mais viáveis, os alcalinos ou enzimáticos? Olha que pergunta, hein? Em relação aos lubrificantes, eu acho que eles são necessários, mas tem que ser os adequados, né? Porque a gente vê alguns tipos de lubrificante que tem óleos e tudo, e isso impede, né, muitas vezes, o acesso do vapor ali naquela estrutura. Então, tem que ser os adequados, recomendados e direcionados para instrumental cirúrgico, mas muitas vezes o ajuste da pinça fica mal feito, isso pode ocasionar ranhura, pode ocasionar alguns tipos de dano no material. Danos no materiais. Em relação aos detergentes, todos os dois têm eficácia comprovada, né? Então, isso vai depender muito da sua prática ali, do que é mais fácil para você manusear, do que é mais fácil, se você tem estrutura de água quente, vai depender mais do seu serviço. Mas, né, para você definir qual que é o detergente que você vai utilizar, mas ambos têm evidência de que funcionam, então não tem assim um preferido. O que é importante, e a gente também tem um estudo lá no nosso grupo de pesquisa, que a reutilização da solução detergente, ela compromete, ela fica contaminada e ela contaminou gastroscópios no serviço de endoscopia, num teste que a Maria Letícia, minha colega, fez, né, no mestrado dela. Então, não é recomendado você estar reutilizando essas soluções. É utilizar e desprezar. E aí o serviço vai falar, tá muito caro, tá muito isso, tá muito aquilo. Então, às vezes, você pode usar um outro que é um nível mais baixo, né, assim, tem uma quantidade de enzimas um pouco menor, mas que vai atender, que você vai conseguir usar e jogar fora, que você não vai ter que ficar reutilizando. É muito importante tudo isso, e os detergentes envolvem muitas questões, né? Até a questão da remoção de resíduo, de espumar. Então, acho que a indicação de uso do detergente, seguir corretamente a indicação do fabricante, identificar o resíduo que você quer limpar, porque eles têm tudo informado nas suas bulas, nas suas instruções de uso, né? E eu acho que a ficha técnica tem que ser bem avaliada quando você vai escolher um detergente, de acordo com a sua realidade. Muito legal isso. Tem a Fernanda agora. Fernanda com mais perguntas aqui, 2. Sobre a linha de corte dos testes. É sempre uma pergunta constante, né? A linha de corte do ATP, o ideal para canulados. Poderia comentar, Nayara, sobre isso? Foi dito, né? Mas acho que é só para fechar. A linha de corte do ATP, ela depende muito dos fabricantes, né? Então, o teste de ATP, eu vou falar aqui o nome da empresa, Ruhoff, ele tem um corte de 100 RLUs, e o teste de ATP, que era da 3M, né, que não é mais produzido, ele era de 200 RLUs, que as evidências científicas, né, determinaram. É importante a gente pensar assim, 200 RLUs na prática é muito alto. Muito alto. Para quem utiliza o teste de ATP, assim, extremamente sujo. Então, os testes de ATP, os cortes, eles são
feitos numa condição ruim, acima daquilo ali está muito ruim. Não é pouco ruim, não, é muito ruim. Então, o recomendável, por isso que eu falei antes a questão do quantitativo, é você ir baixando, fazendo um estudo de qual corte que você normalmente tem aí no seu serviço e tentar reduzi-lo até eliminá-lo, se possível, né? Então, é nesse sentido aí que a gente tem que ir trabalhando. E a gente vê instituições com bastante sucesso com relação a isso, trabalhos muito bons, assim, que eles vão eliminando, chegando ao ponto de a 20, a 40, e chegando no seu ótimo, né, no seu ideal com relação aos seus processos e os seus materiais. Acho que foi respondido. Vamos lá, tem mais aqui. A Michele fala de uma experiência de ATP altíssimo, acho que complementa aí, dá para complementar, né, essa pergunta, ela está junto. Equipamentos novos no primeiro uso e até 9 novas limpezas com ATP altíssimo. Isso a gente imagina que nem teria biofilme, se bem que o biofilme se forma logo no início, né, pode se formar logo no início. É preocupante mesmo essa questão, esse relato aí é bem preocupante. Porque os canais novos, né, era para ele não ter biofilme. Eu não sei, assim, você pode ter um estudo que traz 60 dias de utilização dos canais e ele já tem biofilme formado maduro. Então, se esses canais estavam em utilização, você pode colocar aí para a gente, Michele, se eles já estavam em utilização, poucas utilizações, ou se realmente eles eram novos, nunca utilizados, que aí é uma preocupação. E avalie o processo. O ATP ele pode ter alterações, oscilações com relação a alguns produtos químicos, né? Então, se tem resíduo ali de produto, pode ser que ele está dando um falso positivo, mas também pode ser que esteja contaminado. Então, ele não é preditivo de micro-organismo, né? Mas tem que ser avaliado, assim, o caso, cada caso. Ok, a Mariana... Oi, Michele? Pode falar, Michele. Oi, Nayara, boa noite. Eita, boa. Tudo jóia. Eram equipamentos novos mesmo, saindo da caixa. A gente fez uma limpeza, desinfecção, colocou ele para uso e a gente, né, faz o teste de ATP e um equipamento, ele deu valores de 800 ATP. Nosso limite estabelecido é até 100, então eu fiquei bastante preocupada, porque eu nunca tinha visto relato, procurei artigos e não vi nenhuma situação semelhante. Obrigada, gente. Você chegou a reportar com o fornecedor do teste? E o fornecedor do teste, né? Porque também pode ser que a máquina esteja regulada, algum problema assim também, que não está bem calibrado. Nós mudamos até o equipamento de calibração, mudamos lote e manteve alto. Aí a gente deixou ele de stand-by, guardamos e fizemos no outro dia, e aí ele abaixou, que eu não compreendi. Eu ia perguntar o desfecho mesmo, porque é curioso, né? É bem curioso mesmo. Mas, assim, se tivesse possibilidade, valeria a pena fazer cultura microbiológica do equipamento, né? Para ver se isso é micro-organismo ou não, se é resíduo, mas possivelmente deve ser alguma substância, né? Ou detergente, alguma coisa assim, que tenha influenciado no resultado. Se foi feito após esse momento, revisto o equipamento também, de repente uma calibração, né? Uma avaliação, como foi na sequência, então são vários fatores que têm que ser avaliados, né, nesse tipo de situação, meio inusitado. A gente está acompanhando e estamos fazendo teste mais nesse equipamento do que nos outros, que a gente faz uma amostragem, e agora está tudo normal. Eu pensei em algum produto que pode, até perguntei na empresa, né, se eles passaram algum produto, algum lubrificante que poderia, né, ter dado essa alteração, mas eles relataram que o que fizeram com um faz com todos. Eu recebi 7 equipamentos novos e só esse que deu alteração mesmo.
Ótima experiência aí, compartilhar com a gente, né? Bem curiosa. Bom, obrigada, Michele. Tem mais aqui, tem duas, tem da Mariana, ela está falando da importância, né, nós fazemos os testes em todos os processos, mostrar e fazer com que os técnicos saibam a importância de realizá-los, não só uma prática rotineira e engessada, é isso aí, né? Eu acho que os POPs, os treinamentos, né, Nayara, é super importante, a educação continuada, né, ali constante, é muito importante. E a Michele Valério fala aqui do teste PRO1, que é um teste muito bom, PRO1 micro da TerraGene, que faz todo esse trabalho. Ele faz avaliação quali quantitativa, ela está fazendo uma afirmação, e eu concordo com ela, vou validar isso aqui, né? Além de ter resultado impresso através de incubadora que faz essa leitura. Então, é um teste muito fidedigno, porque ele é feito em incubadora dedicada, né? Ele dá essa amostragem, essa avaliação, as duas avaliações, então ela se reafirma, né? Você tem registro, você tem um equipamento que ele faz uma auto-checagem, então uma incubadora que, se não tiver a temperatura ideal para fazer a leitura, para fazer aquela incubação, que é 60 graus, ela não starta, ela não continua, então ela faz uma auto-checagem, isso é legal, ela mostra erro, a possibilidade de reavaliação, repita teste, a caneta não está encaixada, então é um teste que ele atende a essa checagem, que eu acho que muitas vezes, como a gente tem vários a fazer, e se você tem um teste que ele te ajuda nessa auto-checagem, ele te dá mais segurança, eu acho que esse é o caminho, né? Então, a tecnologia está muito avançada, e além do teste, ela falou da caneta PRO1 micro, nós temos o PRO1 endo também, para os endoscópios. Então, a gente consegue fazer essa avaliação criteriosa, segura, tanto em superfície quanto os canulados mais longos, até 2,5 metros, o guia, né, o SWAB. Então, é uma ótima opção. A Nayara, você testou também, né, Nayara? Você viu o quanto ele tem características, tem benefícios, né? Então, é um teste bem completo mesmo. Mas aqui, Juan, é o mais lógico, os níveis de ATP, com o tempo. Tá. Quer comentar? É uma afirmação, né? O Juan está colocando também, que os níveis de ATP, com o tempo, as moléculas, elas, né, são termoláveis, então elas vão abaixando os níveis de ATP, mas mesmo assim, Juan, nesse caso, acho que a Michele colocou, uma reutilização, né? Então, deveria baixar com a fase, né? Porque utiliza e testa, e depois utiliza de novo, testa. Se vários testes desse ciclo aí deram um resultado muito alto, alguma coisa ali aconteceu, e tem que ser verificada mesmo. O Juan, inclusive, Nayara, é nosso especialista clínico, né? Ele é da TerraGene, inclusive. Ele está aqui para somar, na verdade. Você conhece ele já. Ele está só afirmando, na verdade. Então, ele tá aqui para ajudar. Legal, Mas, legal. Jess, você quer levar mais alguma pergunta, Jess? Ou vamos finalizar? Antes de finalizar, eu gostaria de fazer essa aqui. Rapidinho, a última aqui, Nayara, quanto ao quantitativo de proteína considerado positivo a partir de 1 micrograma. O que você acha sobre esse parâmetro? Pois o meu ponto de vista, meio deveria ser considerado positivo, pois, afinal, independente do quantitativo, consta proteína, ou seja, se tem proteína, né, tolerância zero para Sanches. Né? É o ideal, né? Isso aí seria o ideal, mas não existe testes que não tenham limitação. Todos os testes têm um limite de detecção, ou às vezes ele exige uma estrutura. Nós temos reagentes muito, muito, muito sensíveis, mas ele exige uma estrutura que não é possível colocar na prática. Então, porque o meu doutorado ele é relacionado à avaliação desses tipos de reagentes, as interferências e a capacidade desses testes de detectar baixíssimas quantidades de proteína. Então, a gente tem trabalhado em tentar
testes que sejam aplicáveis à prática. É claro que o ideal, se a gente tivesse um teste que pode ser 0,5 microgramas, testes até mais baixos do que isso, né? Nós temos aí testes que são sensíveis, mas na prática, esses testes podem sofrer alguma uma divergência e aí não conseguir ser tão sensível igual a gente espera. Tem também a ver a questão da amostragem, porque remover a proteína, por exemplo, dos canais dos endoscópios é um grande desafio. Então, muitas vezes, você vai ter proteína lá dentro do canal e o teste não vai conseguir detectar, porque ele está muito diluído, porque a solução que foi utilizada para remoção do canal é água apenas, né? Então, são muitas variáveis que a gente tem que analisar para poder tentar cada vez mais chegar nisso aí, que é os testes ser mais sensíveis. Gabriel, Nayara, tá chegando ao fim, né? Para fechar, tem um comentário aqui que eu nem vou passar para você. A Lilian está falando, eu mesma vou comentar e já passar a palavra para o Gabriel. Ela está falando aqui dos materiais que são lavados em bandejas e caixas que não são perfuradas, ou seja, inacessíveis, né? Então, assim, é a sombra. É a sombra do equipamento, é a sombra das bandejas, então o material tem que receber a solução, tem que ser acessado, então é totalmente incoerente a gente cobrir o material em cima ou embaixo, em bandejas que não tenham, né, que não acessam, que não deixam a solução chegar até o material para limpeza. Bom, Gabriel, a palavra é sua. Nayara, eu já vou começar a agradecer aqui, tá? Obrigada por estarmos juntas. E, Gabriel, o fechamento é seu. Foi um prazer, gente. Obrigado. Boa noite. Obrigado, Jesse. Fantástico. A interação entre vocês, inclusive, foi fantástica. Obrigado pelo tempo de vocês, pessoal. A gente ter alguém conectado numa ação educacional depois das 8 horas da noite é sensacional. E vendo o número aqui de pessoas que estão conectadas, é mais sensacional ainda. Eu fico muito feliz. Acho que a Gessilene também fica muito feliz, porque a gente sabe que demanda tempo, demanda deixar o filho ali, o marido ali, a esposa ali, então tem um tempinho para se dedicar para a gente, né? E eu fico muito orgulhoso de ter vocês todos aqui conectados com a gente. Acima disso tudo... É uma paixão, Gabriel, é uma paixão. Eu sei, é uma paixão e é apaixonante a paixão, né? Mas o mais legal é que, assim, eu tenho que agradecer algumas pessoas que estão aqui, né? Todos vocês, na verdade, eu estou agradecendo, e você, Jesse, e você, Nayara, como palestrante, mas tem algumas pessoas da audiência que eu preciso dar um obrigado, tá? Obrigado por estarem aqui. A gente tem o Juan é o nosso especialista clínico da Terra Gênio, ele está aqui, ele está assistindo a gente. Juan, obrigado, viu? Obrigado por estar aqui, obrigado por prestigiar. Estoy con fiebre, pero estoy, por eso no prendo la cámara. Saludos, muy buena la presentación. Amigo. A professora Adriana também estava aqui hoje com a gente, a professora Maria Virgínia estava aqui com a gente, Fernandinho Malgueiro. Fernando, eu quero ouvir sua voz, por favor, dá um oi para a gente. Boa noite, direto de Toronto. Tá ótimo, de Toronto. Maravilhoso. Então, assim, a gente tem muita gente aqui prestigiando a ação e é muito bom ver vocês aqui prestigiando a ação. Antes de finalizar, o que eu quero passar para vocês aqui estão os contatos. Se vocês tiverem dúvidas específicas técnicas, podem mandar para mim, que eu vou ou direcionar para a CISPAC ou direcionar para a Terra Gênio internamente. Se forem questões comerciais, podem falar com a Jessi, que ela vai direcionar internamente. Só deixando muito claro, a Gessilene não é comercial. Não estou falando besteira, né, Jessi? A Jessi não é comercial. Não. Sou técnica. Eu direciono também. Eu sou puramente técnica. Exato. Mas ela direciona lá dentro. E a gente tem todo um time da CISPAC aqui que está assistindo, né, Clarissa. Estou vendo aqui um pessoal muito... Adoro vocês, viu? Obrigado. Obrigado pela chance de estar aqui com vocês. Então, pessoal, a gente encerra só para explicar para vocês. Certificado. Se vocês se inscreveram bonitinho lá no link, fizeram e aceitaram o receber e-mail, vocês vão receber o certificado. Caso não aconteça, já peço para que vocês anotem o meu telefone, aqui, o meu e-mail, e aí eu vou
fazer manualmente para você, tá? Para vocês. Pode ser? Imagino que sim. Não tem outra opção, né? Foi um prazer, gente. Gente, obrigado. Muito Nayara, obrigada. Boa noite. por Um favor, beijo, fecha aí. Nayara. Beijo a todos aí. Boa noite. Abraço, gente. Obrigado, gente. Ficam com Deus.